Na Grécia Antiga, você sabe, sobretudo no período democrático, havia o ideário da livre fala, da parresia, né? O cidadão é aquele que poderia comparecer à Assembleia e nela falar tudo e sobre todas as coisas, né? E isso era um direito sagrado do cidadão. É bom lembrar que cidadão era um número bastante restrito de atenienses, né? Certo. Mulheres, escravos, estrangeiros, etc., estavam postos fora. Mas essa ideia de liberdade de expressão é íncita na ideia de democracia grega. Quando nós saímos da Grécia e vamos para Roma, nós vemos que a coisa se torna um pouco complicada. Você tem o Senado, onde os nobres, os ricos, tinham pleno direito de fala. Você criou tamanha confusão em termos desse domínio dos nobres que se abriu a tribuna do povo, né? O tribuno do povo, aquele que falava nos comícia. Os comícia era justamente o lugar onde as pessoas que disputavam o voto popular e, sobretudo, dos pobres, falavam livremente, né? Os Mas pretores, né? Tinha os pretores como como representantes, os pretores os pretores, né? representantes. Mas era um período bastante curto, não era um direito tão constitucional como no caso da Grécia. Se nós passamos a idade ao fim do Império Romano, você sabe, existiam os municípios, né? A invenção do município é própria do Império Romano. Na Grécia existiam cidades e estados. E os municípios tinham um trato federativo com Roma. Caindo Roma, eles ficaram autônomos. E, a partir desse momento, eles valorizaram a sua liberdade de autonomia econômica, política, administrativa e também a de fala, né? A de voto, né? Esse privilégio cai, né, com o reinado absoluto. O rei, isso o Tocqueville explica muito bem no Antigo Regime e a Revolução, o rei retira dos municípios o direito de eleger os prefeitos e os edis. Então, você tem aí uma espécie de controle do poder real sobre essa experiência. É bom lembrar que, dada essa importância dos municípios como lugar de liberdade, né, você tem até aquele adágio que é importante, né? O ar da cidade torna livre, né? Então, você não tinha o tacão do bispo, você não tinha o tacão do barão, impedindo que você falasse o que você precisava falar. Um lugar importantíssimo dessa ida de massas cada vez maior para as periferias da cidade e onde se estabelece a liberdade de expressão é a universidade. A universidade é o grande centro onde tudo se debate, tudo se questiona, inclusive a tão mal falada escolástica, né? Hoje em dia, ela tinha esse princípio de que nenhum doutor tinha o direito de decretar a verdade de uma vez por todas. Existia disputácio, né? Então, havia esse constante traquejo, esse constante trabalho de verificação lógica e empírica e, logo, da liberdade. Como vocês sabem melhor do que eu, é nesse campo que viceja, pela primeira vez, a quantidade de livros e quantidade de textos críticos dos poderes, tanto da Igreja quanto do nascente poder de Estado. E o poder de Estado, sobretudo a partir do século XVI, busca se estabelecer como um centro de divulgação e propaganda de si mesmo, na famosa razão de Estado, né? Richelieu era conhecidíssimo por comprar jornalistas para fazer a sua propaganda e, ao mesmo tempo, ser perseguido por jornalistas que o criticavam fortemente e também através de
panfletos anônimos que o ridicularizavam e tudo mais. Então, esse fato da imprensa surgir com esse duplo viés, né, para exaltar os feitos dos governantes e, ao mesmo tempo, para criticá-los, isso é um ponto importante. O ápice, no meu entender, dessa história da liberdade no plano da imprensa encontra-se na Revolução, dita Revolução Puritana da Inglaterra do século XVII, né? Tanto que você tem o grande John Milton, né, com a sua defesa tremenda, né, do direito de falar, de pensar e de questionar sem censura, né? Então, você tem aí um marco importantíssimo, porque aí você tem, pela primeira vez, ligado a ideia de liberdade de imprensa e de accountability, isto é, responsabilização dos governantes, né? E como é que você vai responsabilizar os governantes? Através das informações trazidas pela imprensa, né? Então, veja, a partir daí você vai ter os movimentos dos Estados Unidos da América, você vai ter a Revolução Francesa e você vai ter a grande, digamos, reação contra essa liberdade de imprensa e essa liberdade de debate, de expressão, na Contra-Revolução do século XIX, né? Você vai ter a censura virulenta da polícia de Napoleão, né, que persegue jornalistas, que persegue intelectuais. Você vai ter como reação também a censura dos estados conservadores, no caso da Alemanha, no caso da França, que entra nesse período de conservacionismo, na Inglaterra também. E você passa para o século XX, né, nessa situação tanto quanto ambígua. Você, ao mesmo tempo, defende a liberdade de expressão, mas, por outro lado, você defende a razão de Estado, o segredo de Estado, a capacidade que o Estado tem de controlar a cidadania através das informações. E eu acho que o cume dessa ambiguidade encontra-se justamente naquele célebre ato do Bismarck, né? Eu comentei recentemente esse fato, que usou uma notícia de jornal para provocar uma guerra. Ele pegou uma notícia, cortou a cabeça, cortou o rabo da notícia e produziu uma fake news, né, para provocar a guerra. Então, veja, você tem aí, se nós passarmos ao nazismo, se nós passarmos ao macartismo, etc., você tem sempre esse engolfamento cada vez maior da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, dessa razão de Estado que procura tudo silenciar, né? Então, me parece que essa história é uma história de tensão, de dificuldades de ambos os lados e de difícil convívio entre a tarefa do jornalista e a tarefa do político. No campo das ciências, onde é que a gente pode encontrar uma maior pertinência dessa pauta liberdade de imprensa? É na filosofia, é na antropologia ou no direito? Me parece que é na filosofia, na antropologia, na sociologia, e eu diria, acrescentaria, na literatura, em termos mais amplos, nas artes, né? O direito, Simval, você conhece bem, ele, eu diria, aí parafraseando o Pope, né? Ele é o orgulho e a vergonha da humanidade, né? O direito serve, ao mesmo tempo, para garantir liberdades, né? Garantir prerrogativas do cidadão livre, mas, ao mesmo tempo, ele serve para produzir doutrinas e técnicas de governo e de dominação que são abomináveis. Basta lembrar aqui, no caso da Alemanha, o Carl Schmitt, né, que é um filósofo que até hoje tem muita influência nessa linha de controle da informação. Veja, Carl Schmitt tem passagens onde ele fala sobre o surgimento da radiofonia, né?
E ele diz que a radiofonia não poderia nunca ser colocada nas mãos daqueles que são inimigos do Estado, isso é dos democratas, né? Tem que ficar sempre na mão do Estado. E no caso brasileiro, você tem a ditadura Vargas, né? Com todo um aparato, né, de controle da mídia, se é possível que se falasse dessa forma, mas já tínhamos o jornal e o rádio, você tem, durante a ditadura militar, militar não, civil-militar, você tem toda essa contínua censura que muitas vezes raiou ao ridículo, mas que era trágico, com consequências sérias. Por exemplo, você lembra da epidemia de meningite, né? Quantas vítimas foram trazidas pela censura do regime, né? Então, nós temos aí esse problema. Agora, de outro lado, é bom também verificar que nessas grandes potências, antiga União Soviética, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, o trabalho da ciência se faz, em boa parte, financiado pelo Estado e, portanto, ligado ao segredo de Estado, né? São assuntos ditos de segurança nacional, né? E isso traz um problema muito sério de comunicação dos dados científicos para o público, né? Você não tem muita ideia. Há um grande bioético, chama-se Alain Moreno, né? Ele era Jonathan Moreno, desculpe, Alain Moreno é o meu colega da filosofia que já faleceu, Jonathan Moreno, que é filho daquele grande psicólogo Moreno que inventou o psicodrama, etc. Ele é muito conhecido, né, e muito respeitado no Congresso americano e na ciência americana. E ele tem dois livros que me parecem fundamentais, né? Um chama-se Risco Indevido, né? Onde ele mostra todos os procedimentos científicos de testagem de seres humanos, né, e de uso de fármacos, etc., que não chegam até a imprensa, que não chegam até o público, né? Por exemplo, uma experiência tremenda que ele narra de soldados que são colocados perto de uma explosão atômica e oftalmologistas medem a radiação nos olhos desses soldados, todos eles mortos por câncer, né? Então, isso não chega ao público. As verbas são secretas, muitas vezes, né? Então, você vê que, mesmo naqueles setores que se chamam de democratas, que se chamam de liberais, como é o caso da República Norte-Americana, você tem esse peso do segredo que, digamos, cria obstáculos tremendos para a liberdade de expressão e de informação. Na ética, enquanto ciência, onde entra a questão da liberdade? Na ética não entra tanto. Eu vou dizer para você o que eu penso, né? Me parece que a questão da liberdade, o campo maior dela é o campo da moral, e não o campo da ética. Porque a ética é o conjunto de hábitos adquiridos logo na infância, junto à família, à vizinhança, e a igrejas, a religiões, etc. E esses hábitos vão se repetindo e se tornam automáticos. De tal modo que, depois de certo ponto, você não tem mais controle imediato sobre o modo como você fala, como você age com seu corpo. Então, a ética deixa de ser um lugar de liberdade, é um lugar de obediência a normas e comportamentos estabelecidos, né? Ora, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a Revolução Socrática, né? Sócrates foi o primeiro que questionou essa ética, né, grega, e toda a ética posterior é questionada por isso, porque ele instaurou o campo da livre consciência, da busca
da adesão da sua consciência a um ato público ou a um ato particular, né? Então, Sócrates tem essa grande, digamos, grande contribuição, né, de abrir o campo para a decisão da ordem moral. E aí você encontra a possibilidade de ser livre em relação, inclusive, à ética. Eu sempre digo, Simval, que aquelas multidões fanatizadas, e de multidões fanatizadas nós estamos bastante cheios, né, nos dias de hoje, aquelas multidões fanatizadas que saíam aos milhares e milhares entoando hinos a Hitler, né, elas eram éticas, mas elas eram imorais, né? Moral, por exemplo, era aquelas pessoas que, sendo arianas, brancas, podendo escapar dos campos de concentração e da repressão nazista, escolhiam lutar contra Hitler, contra o nazismo. O caso de Bonhoeffer, por exemplo, é o caso de muitos cristãos, muitos católicos e mesmo evangélicos que se colocaram, claro, estou falando aí também dos comunistas, estou falando dos socialistas e tal, que se colocaram contra aquela tirania, né? Porque um dos pontos importantes da liberdade é que você não espera nada de fora, você não espera a autorização de outro para ser livre, né? Você se afirma livre, né? E quando você começa a discutir essa relação da ética com a liberdade, você vê que muitas vezes a ética vence, porque o comportamento é mais importante. Como é que eu vou brigar com a minha família? Como é que eu vou brigar com o Estado? Como é que eu vou brigar com os poderes estabelecidos? Mas os poderes estabelecidos da minha família são preconceituosos, são assassinos, são isso, são aquilo. Então, eu tenho que ir contra eles. E isso, a moral, e o exemplo de Sócrates ainda é importante, né? A moral traz uma solidão muito grande, né? Exige demais dos indivíduos. É preciso que o indivíduo tenha coragem de arrancar de si aquele medo que todos nós temos de não obedecer à ética, né? Então, esse é um ponto que me parece importante. Como funciona no jornalismo e mesmo do ponto de vista lógico, a questão da apresentação do contraditório? Como é que o contraditório entra como um elemento? Ele entra como uma técnica apenas de você desenvolver o outro lado como contraditório daquele fato, de uma postura qualquer dentro do fato? Um problema que é de ordem ética jornalística, mas que é um problema de ordem ética e moral humano. É um problema universal esse, né? É a questão que um filósofo conservador, mas de quem eu admiro, a quem eu admiro muito, que é o Jacques Maritain, né? Ele no seu último livro, que foi abominado pela esquerda católica, né, chama-se O Camponês do Garona, né, o Le Paysan du Garona, ele diz a dificuldade do diálogo, né? Toda hora nós falamos do diálogo, a necessidade do diálogo e tal, mas o diálogo supõe, ao mesmo tempo, rudeza, coragem, né, e, ao mesmo tempo, a capacidade de ouvir o outro e de entender o outro. Se você não tem esses dois elementos, que aparentemente são contraditórios, você efetivamente está impondo a sua visão, mesmo que você finja, colocando numa matéria jornalística, por exemplo, dados do outro campo, né? Ele dá como exemplo a Salomé, né? A Salomé dançava para os convidados, né, de Herodes, não quer dizer que ela agradava, mas não quer dizer que ela os amava, né? Quer dizer, a diferença entre agradar, né, e amar é muito grande. O amor não passa por esse tipo de bajulação subreptícia. Quando você faz uma matéria, ou quando você está escrevendo um livro, né, em que você supostamente elogia o outro, ou que você dá a voz ao outro, é necessário que você dê essa voz integralmente, né?
e não você faça uma espécie de enfeite, né, para que essa pessoa não lhe processe ou essa pessoa não fique seu inimigo, etc. Isso é muito difícil, né? Eu sou leitor atento de jornais, de revistas, né? E eu muitas vezes fico espantado com a falta de integridade nas famosas o outro lado, nesses famosos o outro lado, né? Há um jornal, a Folha de São Paulo, que costuma sempre primar pelo outro lado, né? Às vezes o outro lado não é tão outro assim, não. É uma maneira de você dizer, olha, eu não abro mão do que eu estou dizendo e esse sujeito está dizendo coisas que não são verdadeiras, né? Então aí é complicado. É, a tipificação da censura como um crime, ela dá margens a exceções? Por exemplo, essa questão de segredo de Estado ou segurança nacional? É, olha, eu tive um debate com um procurador de justiça tempos atrás, através da Folha de São Paulo, justamente. E, a questão era a seguinte: ele fazia parte daquele grupo que eu chamo de justiceiros do Ministério Público, que consideram a luta contra a corrupção o elemento mais importante a ser desempenhado por todos nós, né? Quer dizer, a corrupção é o grande mal, é o único mal e deve ser vencido de qualquer modo. E ele escreveu num artigo em Tendências e Debates dizendo que não existem valores absolutos, né? E nem o valor da vida é absoluto. Haja visto que existe a guerra e existe o direito de guerra, né? E eu respondi a ele dizendo claramente: existe sim, o direito à vida é um direito absoluto, né? Ele prima todos os demais direitos, né? Em todas as religiões, em todas as morais, você tem esse valor absoluto da vida. Então, se a ciência, se o Estado, se a corporação militar abusam do direito de morte, é um dever você denunciar, é um dever você trazer a público o que está ocorrendo. Então, é isso que eu dizia no começo da nossa conversa, essa tensão permanente entre o direito do jornalista ou do escritor, do intelectual, de buscar a verdade, né, e de expressá-la livremente, e o Estado que se concede o direito do segredo, que consegue o direito de matança, de guerras, etc., né? Então, me parece que não há escolha. Aí é o momento da moral, né? Quantos jornalistas, né, durante o período macartista, por exemplo, tiveram a coragem, né? Eu estou esquecendo o nome daquele Boa Noite, como chama o jornalista, de ir vir a público e denunciar um McCarthy, né? Então, esse é uma questão moral, né? E aí você tem uma série de outros pontos em termos de psicologia do indivíduo e de psicologia de massa, que é uma questão do caráter, né? É preciso levar em conta muito o caráter da pessoa. Às vezes a pessoa tem um bom pensamento, uma boa vontade de fazer uma coisa boa, mas não tem a coragem e o caráter de levar até o final essa luta, né? Eu me lembro também, desculpa, eu me lembro também de Emílio Zola, né? Que tá sendo tão badalado aí por causa do filme do Polanski, né? É uma coisa tremenda, porque no caso de Zola é muito mais sério, porque nem o Dreyfus o considerava bem, né? O tratou de uma maneira terrível, né? Como se ele fosse alguém intrometido que estava entrando, quebrando as regras sagradas do militarismo, né? Então, eu acho que essa questão, aí sim nós entramos no problema nuclear da vida moral e aí também da mudança da ética, porque não existe mudança de ética sem a primeira mudança da moral, né?
E para isso você tem sacrifícios a fazer. O caso, o Sócrates ganhou um copo de cicuta, né? Ele poderia ter escolhido, esse é um ponto importante no caso de Sócrates, ele poderia ter escolhido sair da cidade e salvar a sua vida, né? Mas ele escolheu ficar, né? Então, isso é um ponto muito sério. Quantos jornalistas nós conhecemos que têm essa coragem de vir a público, né, e enfrentar os poderes da igreja, os poderes do Estado, os poderes bélicos, para revelar aos seus concidadãos coisas que são escondidas. Do seu modo de ver, e partindo, digamos, do lado da ciência e do lado da tecnologia, como é que você interpreta uma fase de uso corrente que é dizer que editar é uma forma de censura? Você me colocou um problema sério, né? Um problema muito sério. Porque, veja, é o mesmo problema que você tem em relação à tradução. Traduzir pode ser uma forma de censura também, né? O tradutor é traidor, né? Muitas vezes você tem um texto absolutamente tremendo e o resultado numa língua ou na outra é bastante edulcorado, né? O sujeito diz um palavrão pesado e você traduz para uma coisinha, é uma forma de censurar, né? Então, no caso da edição, tem edição e tem edição. Eu acho que aí eu não vou rezar o Padre Nosso para o Vigário para você, né? Você conhece melhor do que eu esse campo. Você pode editar um texto no sentido de aproveitar nele aquilo que é essencial e que vai, digamos assim, ao ponto do que o próprio autor queria, e o autor não teve lazer, não teve técnica, etc., para estabelecer um texto mais direto, né? E você pode também censurar, você pode tentar justamente atenuar a escrita e a fala daquele jornalista. Então, eu acho que é preciso, aí mais do que nunca, eu vou usar o jargão não, o chavão comum, né? Mais do que nunca é necessário ver caso a caso, né? O que acontece em determinado caso, etc., etc. É bom lembrar que a questão da edição é uma questão de poder, né? O editor, aquele que está acima, que decide a pauta, que decide a forma pela qual a matéria chegará até o público, ele exerce um poder muito grande, né? E esse poder, então, pode ser um poder autocrático, como pode ser um poder democrático. Isso vai depender também aí do próprio, até mesmo do caráter do editor e do editado, né? Você pode ter também um editado que, vou usar a palavra pesada, que é covarde, né? Que não tem coragem de dizer por que você está fazendo isso, por que você está mudando tais parágrafos, por que você está cortando isso, né? Tem gente que aceita, né? Então, aí eu conheço alguns que aceitam e lamento muito por eles. Com relação à indústria do jornalismo, você tem uma questão muito importante que é o financiamento. Existem pelo menos 3 financiamentos, que é do Estado, que é um financiamento estatal, tem o financiamento de instituições, por exemplo, os partidos políticos, que já tiveram grandes jornais, por exemplo, o Jornal do Partido Comunista na Itália, foi um jornal da maior importância. O mesmo ocorreu com outros partidos socialistas e liberais. De um modo geral, hoje a imprensa gosta de usar o termo liberal, tá? Até quase fazer um jogo de palavra com a liberdade de imprensa. E você tem o financiamento comercial, onde você tem uma empresa que faz lucros e faz negócios com o fazer jornalístico. Como é que você vê uma questão que é traduzida hoje por uma palavra em inglês, que é compliance, onde
o próprio é uma espécie de uma alta regulamentação que o autor, o proprietário faz. Como é que você vê o compliance dialogando com a liberdade de imprensa? Esse é um ponto dos mais espinhosos. Eu diria que esse problema foi colocado em termos básicos por Immanuel Kant, né, na crítica da razão prática e na fundamentação da moral, né, dos costumes. É a questão da autonomia. Autonomia. Você dá a você a sua própria norma, a sua própria regra, a sua própria lei, né? E supõe, então, a liberdade e supõe a capacidade de prudência, que é um elemento fundamental. Então, veja, se você existem determinados limites nos três tipos de jornalismo. Você tem o que é financiado pelo Estado, de repente, ele pode chegar àquela situação trágica do Právida, que todo mundo sabia que era a maior mentira, que era a verdade o título, e, na verdade, ele era pura manipulação de notícias e tudo mais, né? Você tem a possibilidade de uma firma dos partidos políticos de reduzirem o jornal a um mero panfleto de ataque aos adversários e de propostas indecorosas em termos de conquista do poder, né? Você não tem mais confiança. Eu, por exemplo, quando eu estava em Paris, eu gostava de ler o Libération ao lado do L'Humanité, né? Porque havia uma certa checagem possível de uma coisa ou de outra, né? Porque aquilo que aparecia no Humanité nem sempre correspondia àquilo que era denunciado no Libération, né? Então, aí você tem essa possibilidade. E o Humanité era um jornal de grande porte, tinha muita influência na opinião pública. E o terceiro ponto, esse da empresa jornalística, né, ela pode também descambar para uma série de atividades que são paralelas, que são conexas ao jornalismo, mas não são jornalismo, né? É o lugar onde você faz merchandising, onde você tenta comprar acesso a negócios de Estado, negócios privados, você entra no fake news para prejudicar o adversário e tudo mais. Então, cada uma dessas formas de imprensa, e você talvez não tenha mencionado, aquilo que nós conhecemos nos anos de chumbo aqui no Brasil, da famosa imprensa alternativa, né? E, no caso da União Soviética, do samizdat, né? Que era uma forma bastante interessante de você comunicar notícias, né? Não estava ligado a nenhuma firma, a um partido, não estava ligado a uma empresa, né? E não estava, sobretudo, ligado ao Estado, mas era um trabalho de levar até a população notícias que não eram veiculadas normalmente, né? Então, mesmo no interior dessa imprensa alternativa, você vê muitas vezes que as tendências dos partidos, os programas de conquista do poder, etc., definiam o quadro, né, das opções na veiculação de notícias. Então, veja, eu não teria posição de dizer, como vários colegas meus, né, e vários colegas seus, de uma condenação absoluta da empresa jornalística, né? Aqui no Brasil é muito comum a família Frias, a família Marinho, a família não sei o quê, é dona da informação e, portanto, tudo que vem de lá não presta. Eu acho que é uma coisa muito complicada. Eu acho que é preciso verificar com muita cautela essa presença do negócio no interior da comunicação. Isso não é tarefa fácil. Mas, por outro lado, não vejo
uma homogeneidade tão grande, mesmo porque essas redações, né, você tem pessoas das mais variadas tendências políticas e ideológicas, e se estabelece muita tensão no cotidiano da definição das pautas, né? Então, eu acho que é preciso ter uma visão bastante importante. O que é matéria jornalística? O que deve chegar até a população? Por que ela não pode ser veiculada? Como ela não pode ser veiculada? Porque senão nós chegaremos no ponto de dizer que toda a imprensa, né, age como a Rede Globo agiu nas diretas já. Né? Foi um episódio de um tremendo descompromisso com a validade da notícia, né? Esconder um fator tão grande de apelo popular, de gente indo para as ruas, etc., e você fingir que aquilo é outra coisa. Aí sim nós temos um problema seríssimo de ética e de moral. Retomando nessa pauta da fake news, eu queria te perguntar o seguinte: a fake news, ela está mais no campo da tática ou da estratégia de quem as produz? Ou seja, quando eu falo de estratégia, eu coloco quase que uma intenção de fazer uma notícia falsa. E como tática, é um recurso que você usa, onde que você vê o prejuízo que a notícia falsa cria, mas quando ela é estratégica ou quando ela é tática? Eu acho que o prejuízo maior, no meu entender, é quando ela é pensada em termos estratégicos, né? É quando você verifica que é possível, sim, manipular o tempo todo a notícia, tendo em vista interesses de alvos governamentais, de alvos estatais, nacionais, etc. Quando, por um escorregão, ou por por uma fraqueza, ou por uma desatenção até, você cai na fake news por motivo tático, você pode modificar. Agora, se você tem uma empresa nacional e internacional de produção do que é falso, evidentemente você está prejudicando não apenas um país, está prejudicando a humanidade no seu todo, né? Eu penso, por exemplo, nesse caso agora que nós estamos vivendo, né, do coronavírus, né? Imagine se você tem a presença do segredo na China, que traz muitas questões sobre a origem e a expansão desse mal. Você tem uma política de Estado, no caso de Trump, né, tentando negar a periculosidade dessa doença e empregando todos os seus poderes para impedir a sua veiculação, né, inclusive usando um canal de propaganda que é a Fox News, né? Então você tem todo um trabalho do Estado de digamos assim, dominar a mentira, tendo em vista os seus interesses estratégicos, né? Agora, se você, por inadvertência, se você, por falta de dados, se você cai numa mentira, né, você pode corrigi-la, né? É sempre possível corrigir. Mas se você tem uma estratégia, evidentemente você não vai corrigir, porque você vai criar outra mentira para justificar a estratégia maior, né? Agora, por outro lado, eu não vejo nenhuma novidade. Os meus colegas ficam um pouco escandalizados quando eu digo isso, né? Não vejo nenhuma novidade nas fake news, né? Elas não são news, né? Nós conhecemos a história da humanidade, nós conhecemos a história de Adão e Eva, o mito de Adão e Eva, né? Ô Adão, onde você está, né? Ela que foi culpada, quer dizer, desde o paraíso você tem fake news, né? Quer dizer, tentando enganar o Todo-Poderoso, né? Olha, ele deu risada, né? O Pascal, que tem uma deliciosa carta ao provincial, a 11ª,
que ele diz que quando ele perguntou para Adão se ele estava pelado, como é que ele estava, né? Ele dizia, não, eu descobri que estou pelado e tal. Ele disse, bom, então Deus deu risada de Adão, né? Ele disse, olha, eis que Adão é como o homem é como nós, né? Se transformou num Deus, né? Essa tentação, essa duplicidade do ser humano é uma coisa que integra todas as éticas e todas as tentativas de estabelecimento moral no mundo, né? O sujeito pode ser veraz uma vida inteira e, de repente, ele cai na mentira, né? Você tem casos assim tremendos, né? Casos muito tristes, né? Veja um caso de uma pessoa que eu admiro enormemente, você com certeza também a admira, que é o Rabino Zobel, né? Um homem que enfrentou uma ditadura junto com Dom Paulo Arnes e tal, e é pego roubando uma gravata, né? Quer dizer, é uma coisa tremenda. Isso é algo que mostra a grande labilidade do comportamento humano, né? E a complexidade desses comportamentos. Então, eu desconfio muito, né, de que os grandes produtores de fake news são os dogmáticos, aqueles que nunca erram, né? Eu estou certo, o meu lado é certo, o meu líder é verdadeiro, tudo que ele diz é verdade, e questionar isso e dizer outra coisa é um absurdo, é um pecado, né? E aí, para justificar, né, absurdos que esse sujeito faz, né, aí você cria a mentira, né? Você estabelece a mentira como um elemento de ataque ao outro, né, e não como elemento de diálogo. Uma última pergunta que eu queria colocar, dando um passo para trás e dando um passo para frente, que é o seguinte: a gente pode a gente pode considerar que a liberdade de imprensa é uma conquista do iluminismo que foi repassada para o jornalismo. E um passo para frente é o seguinte: com a digitalização, com a alteração dos modos de produção do jornalismo, etc., no futuro, o jornalismo continuará partindo dessa questão da liberdade de imprensa e do trabalho com o contraditório? Olha, Simval, justamente não sei se você consegue ver aqui, Não, não, tá muito baixo aí. Não. está muito baixo, mais para cima. Agora, sobe um pouquinho mais que eu estou vendo umas letrinhas que estão começando a aparecer aqui perto. Então é o seguinte, é um livro de uma autora chamada Catril. Ela fala o livro chama-se Censuras e Razão de Estado, né? E ela acompanha então esse movimento de questionamento dos poderes da Igreja e do Estado e da censura que os dois organismos sempre fizeram, né? Então, eu acho que isso ela começa a história no século XV, né? Então, você encontra pessoas que escrevem pequenos panfletos, que distribuem esses panfletos e são perseguidas, né? Você tem todo o trabalho de divulgação científica e, ao mesmo tempo, política, etc. Basta lembrar o grande debate que é coetâneo ao discurso da servidão voluntária do Lavoisier, que é o Réveil Matin, né? Que era um jornal, né, que despertar matinal do francês, né? Então aquelas notícias despertavam os franceses, né? Então essa luta pela liberdade, essa luta pela imprensa é uma coisa bastante anterior ao iluminismo. Eu diria que o iluminismo é um dos resultados dessa luta, né? De gente anônima, de gente importante, de gente não importante. Eu estava falando do John Milton, né, na Inglaterra. Você tem todo um trabalho de elaboração da circulação de notícias que questionam verdades estabelecidas e dogmas estabelecidos, né?
sempre que você tem um dogma de Estado ou um dogma eclesiástico, o jornalista ajuda a, digamos assim, a atenuar o rigor desse dogma e mostra que boa parte deles é elaborada por indivíduos falíveis e muitas vezes errados, né? É, é bom lembrar aquela frase paradigmática de Galileu, né? E por se move, né? Quer dizer, a Terra, no entanto, se move, né? Quer dizer, não dá para negar, né? A censura da Igreja, a censura do Estado não pode negar isso aí. Então, a imprensa é um trabalho importante. Agora, nunca deixou de existir, né? Na imprensa mais rudimentar e naquela mais avançada em termos tecnológicos, nunca deixou de existir o jornalista como aquele indivíduo que reúne o diverso, interpreta esse diverso com rigor lógico e com rigor técnico e o traduz de uma maneira bastante acessível à maior parte dos seus leitores, né? E é uma tarefa difícil. Há uma epistemóloga, a Judith Langer, que começa o seu livro, chama-se As Metáforas do Organismo, com um problema seríssimo de divulgação científica. Ela pega o jornal Le Monde, que é um jornal de peso, e mostra que um colunista do jornal Le Monde queria explicar para o público as descobertas do François Jacob, que ganhou o prêmio Nobel sobre a estrutura da célula. E ela, analisando esse artigo, ela encontra nele metáforas de ordem econômica, metáforas de ordem administrativa, metáforas de ordem biológica, metáforas isso, metáfora aquilo. Então, ele está se dirigindo a públicos diversos. Ele sabe que quem vai ler o artigo dele e que está interessado no François Jacob tem uma linguagem própria, tem valores próprios e tem preconceitos próprios. Então, ele monta esse artigo chamando a atenção para aspectos do que aquilo que as pessoas já conheciam, né? Então, diz ela, esse é um problema seríssimo do jornalismo, né? É necessário que o jornalista tenha, de fato, um rigor técnico para poder, ao mesmo tempo, explicar para o leigo, se me permite essa palavra, para o leigo, aquele conhecimento altamente especializado que foi colocado pelo cientista. Mas, diz ela, aí vocês pensam que resolveu o problema? Não resolveu. Não resolveu porque, entre cientistas, o problema continua. O mundo da ciência é de tal modo especializado que um sujeito da biologia não vai entender o que o sujeito da física e vice-versa está pensando. Então, diz ela, chegamos a um ponto em que o cientista, ele próprio, para se fazer entender pelos seus pares, ele tem que ser jornalista e poeta. Ele tem que saber inventar uma linguagem que seja verdadeira e, ao mesmo tempo, seja acessível aos demais. Então, veja, com isso eu passo a essa segunda parte da sua pergunta. Mesmo que nós tenhamos todos os instrumentos de comunicação mais avançados em termos de informação, o jornalista vai ser sempre essa pessoa que capta a diversidade, que procura dar-lhe um sentido e, dando-lhe um sentido, traduz esse sentido para outros, né? Isso exige um treino técnico, isso exige uma dedicação, uma disciplina que aqueles usuários do Facebook, aqueles usuários do Twitter, etc., não têm, né? Porque a natureza desses instrumentos não é a de verificar, não é de verificar lógica e empiricamente os dados, é justamente comunicar, né? E a comunicação, então, se passa no campo da redundância. Alguma novidade fiável só pode ser por jornalistas. Então, eu acho que, mesmo que não existam mais redações no sentido físico da palavra, né, você vai ter sempre essa classe de pessoas que se dedicam a dar sentido ao caótico das informações que chegam a todo momento para todos nós, né?
Então, eu acho que é uma dignidade que é muito difícil de você afastar. Eu acho que o religioso tem a sua sacralidade, né? O político tem a sua sacralidade e o jornalista tem essa função que me parece altamente digna, né? De traduzir o diverso para uma certa unidade.